Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geologia de Engenharia e Geotecnia. Nesta aula falaremos um pouco sobre compressibilidade dos solos. Boa aula! Antes de falarmos de permeabilidade e percolação no solo, vamos falar rapidamente da distribuição vertical das águas, né? Então, aqui é só uma figura simples, sem ainda falar do zoneamento, né? Mas a gente tem uma parte das águas, subterrâneas, né? Que ficam abaixo do nível freático. E quando a gente pensa em todo o material que está abaixo do nível freático, a tendência é que esse material esteja totalmente saturado. Então, né? Idealmente o que a gente vai ter aqui é grãos sólidos e água preenchendo todo o espaço vazio dos materiais. E quando a gente pensa na área, né, nesse volume de material geológico que está situado acima do nível freático até a superfície terrestre, nós já encontramos uma situação em que de fato a gente tem as três fases, né? Os grãos de solo, né, espaço vazio preenchido por ar e espaço vazio preenchido por água. É sempre bom a gente lembrar. Então, sempre todo o volume geológico, seja, né, rocha, solo, que estiver abaixo do nível freático, a gente vai considerar com basicamente, né, saturado. Bom, e agora dando nome aos bois, né, abaixo do nível freático, a gente tem a zona de saturação e acima do nível freático, a gente tem a zona de areação. Na zona de saturação, vai ser onde a gente vai encontrar a água subterrânea, né? E a zona de areação ela vai ser dividida em três outros horizontes, né? Uma zona que corresponde à franja capilar, logo acima do nível freático, uma zona considerada zona de água vadosa e uma terceira zona mais superficial, a zona de água do solo, né? Dessa maneira, a zona de água do solo pode ser entendida como uma zona de evapotranspiração, e que justamente é uma faixa, né, em que a gente tem água que vai estar sujeita a tanto, né, a evaporação direta, mas também, né, é, pela absorção, pelas raízes das plantas, etc. Né? Lembrando que que o termo evapotranspiração é o conjunto de toda a água de evaporação direta e também de transpiração das plantas. Quando a gente pensa na zona de água vadosa, né, a gente tem aí uma zona que é de percolação de água e justamente vai ser aquela zona de água infiltrada mesmo, que está descendo por gravidade e que não é consumida na zona de evapotranspiração. E por fim, a zona, né, de capilar ou a franja capilar, em que a gente vai ter aí, né, a água, né, um certo grau de saturação de água, justamente devido à ascensão de água capilar pelos, né, finos poros que são interconectados aí entre os solos, né? Então, ficou claro, né? Ficou claro, não. Eu imagino que como vocês fizeram essa disciplina no semestre passado, vocês saibam. A gente está aqui só só relembrando um pouco. Bom, e né, do ponto de vista de distribuição vertical das águas, acho que todo mundo já domina. E agora só relembrando as quatro classificações dos materiais geológicos do ponto de vista da hidrogeologia. Né? Que a gente tem os aquíferos, que são aqueles materiais, aqueles volumes geológicos que são capazes de armazenar grandes volumes de água e também transmitir grandes volumes de água. Os hectardos, né, ou hectarde, que eles têm capacidade de armazenar consideráveis volumes de água, entretanto, são considerados camadas semipermeáveis, né, que vão transmitir água em taxas muito baixas. Os aquicludes, que também apresentam essa característica de, né, possibilidade de armazenamento de água, entretanto,
eles são impermeáveis, né? Não são capazes, embora eles armazenem, esses materiais não são capazes de transmitir água. E por fim, os aquífugos, que de fato são contrários dos aquíferos, né? Os aquífugos são, né, volumes geológicos, seja solo ou rocha, que não são capazes nem de transmitir, nem de armazenar água, ok? Bom, e se a gente está falando de percolação, de transmissão, a gente tem que falar na equação de Bernoulli, né, que a gente tem carga total, ele vai ser uma somatória de três cargas parciais, né? A carga piezométrica, a carga cinética e a carga altimétrica. Quando a gente analisa a carga piezométrica, né, o U aqui representa a poropressão e o gama W representa o peso específico da água, né? Então aqui nós temos carga piezométrica. O segundo item, nós temos a carga cinética, né, que representa a velocidade de percolação da água, né, e o item abaixo, né, o elemento abaixo, a aceleração da gravidade. E por fim, a carga, né, altimétrica, que representa a cota do ponto analisado. Entretanto, a gente pode considerar, né, como equação para a carga total simplesmente o somatório da carga piezométrica e a carga altimétrica, né? Justamente porque quando a gente analisa, né, esse elemento da função, como a gente vai, geralmente, né, a velocidade de percolação da água é muito baixo, basicamente a gente pode considerar, né, esse termo aqui da nossa equação um termo quase próximo a zero. Então, por isso que consideraremos carga total, né, como a somatória da carga piezométrica mais a carga altimétrica. Então, dessa maneira, né, a gente tem um datum, que vai ser o nosso sistema de referência, e aqui um tubo, né, preenchido com material, né, onde há um fluxo de água dentro desse tubo, e a partir desses dois poços, né, a gente é capaz de calcular a carga total nesses dois poços. Então, dessa forma, né, o nosso ZA que representa a carga altimétrica do nosso furo A e o que está, né, e a água e esse volume de água que está acima do ponto A vai representar a nossa carga piezométrica, né? Então percebam, a carga total no furo A justamente corresponde à somatória da carga altimétrica com a carga piezométrica, dessa forma. E quando a gente analisa, né, o furo B, a gente tem a mesma situação. Bom, e o que a gente consegue notar, né, que existe uma variação de carga total de A para B, né, que a gente pode observar aqui. Então, nesse nosso exemplo, a carga total em A é maior que em B. Então, quando a gente está analisando, né, pensando na direção de percolação de água, a gente sempre sabe que a água vai fluir da maior carga para a menor carga. Então, dessa forma, a gente pode reescrever a equação como carga total, né, a equação em relação a esta análise. Carga total vai ser igual a carga piezométrica em A mais carga altimétrica de A, que também é igual a carga piezométrica em B mais a carga altimétrica em B mais a variação de carga total. Né? E por que é importante que a gente, né, entenda o que é a variação de carga total, né? O que é essa diferença da carga total entre dois pontos de análise? Justamente porque é importante que a gente tenha em mente e analise o gradiente hidráulico, né, de uma determinada região, porque isso vai interferir
em características como vazão, em características também, né, como força de percolação desse fluido. Então, o gradiente hidráulico ele vai ser representado pelo símbolo I e vai representar, né, a razão entre a variação, né, a perda de gradiente de carga hidráulica, a perda de carga hidráulica, a razão entre essa perda sobre a distância percorrida entre esse fluido, né? Se a gente considerar um fluido, né, paralelo às bordas, né, desse tubo, é o nosso fluxo aqui, nosso L, que vai ser a distância percorrida do ponto entre o ponto A e o ponto B, ok? Então, nosso gradiente hidráulico representa, né, a quantidade de perda, né, de perda de carga hidráulica por unidade de medida, né, unidade de medida deslocada aí. Bom, e chegamos a Darcy, né, que por meio de seu experimento, né, ele determinou a relação de vazão de um determinado trecho, na qual ele levou em consideração o coeficiente de permeabilidade ou condutividade hidráulica do aquífero, enfim, do material que está sendo examinado, né, está sendo analisado. E é óbvio que se a gente está falando de condutividade hidráulica, o coeficiente de permeabilidade, a gente está falando necessariamente de características que estão intrínsecas a cada material analisado. Ao gradiente hidráulico, e, né, que está sendo representado na equação de cima, carga hidráulica sobre L, vezes a área da seção transversal que está sendo avaliada. Então, essa seria a vazão. E, né, tendo ideia dessa lógica que nós chegamos até o cálculo de vazão, o que, como, né, propriedade do solo que a gente vai analisar de fato, é a permeabilidade, é o coeficiente de permeabilidade ou a condutividade hidráulica dos materiais. E, de certa maneira, né, além dessa condutividade, essa vazão, também é possível a determinação da velocidade desse fluxo através da relação, né, do produto entre o coeficiente de permeabilidade e o gradiente hidráulico. Aqui são tabelas de exemplos típicos de permeabilidade, né, do coeficiente de permeabilidade, como pedregulhos limpos, né, com coeficientes variando de 100 a 1 centímetro por metro cúbico. Em compensação, quando a gente analisa o coeficiente das argilas, né, olha como basicamente o coeficiente é muito, né, menor, na ordem de quase 1 milhão, né, na ordem de quase 1 milhão menor aí. E aqui é o mesmo quadro, né, porém em outro tipo de escala. Né, como eu disse, o coeficiente de permeabilidade está muito relacionado a características intrínsecas ao material, né, que está sendo analisado. E ela vai depender de 3 grandes questões. Fatores que são intrínsecos ao solo, né, como a questão da distribuição granulométrica, forma dos grãos, né, forma dos grãos e também a composição mineralógica desses grãos. E também fatores que são intrínsecos ao fluido que percola, né, a natureza do fluido, a temperatura e também um regime de escoamento, se é um regime de escoamento turbulento ou não, enfim. E por fim, o terceiro grupo diz respeito aos fatores que são intrínsecos ao estado do solo in situ, né? Porque esse primeiro grupo, aqui a gente consegue fazer
análises com amostras, enfim, né? Com amostras até mesmo deformadas. Aqui nós já não, aqui a gente está pensando no solo ainda, né? No solo in situ, que inevitavelmente a gente pode ter uma pequena mudança de comportamento, não do ponto de vista de caracterização, né? Mas de comportamento. Como a estrutura desse solo, que é inevitável, quando por mais que colete-se amostras deformadas, a gente pode ter uma pequena variação, perturbação, sobretudo no transporte, né? Características como índices de vazios, que esse é um parâmetro que a gente consegue obter através da análise de amostras indeformadas, e também o grau de saturação, né? Que está relacionado ao preenchimento de água ao preenchimento dos espaços vazios por água. Aqui esse slide, na realidade, né, o coeficiente de permeabilidade, ele aqui é colocado em função do peso específico da água e a viscosidade da água, né? Considerando que também a viscosidade da água vai ser função da temperatura, né? Também vai ser função da temperatura. E aqui a gente tem só uma tabelinha mesmo, mostrando, né, a temperatura da água, diversas temperaturas, variando de 15 a 30, e a razão entre a viscosidade a essa temperatura e a viscosidade a 20 graus, a 20 graus centígrados. Dessa forma, é possível, dessa forma, é necessário, né, que se faça que se tenha esse parâmetro em relação à viscosidade para que a gente consiga trabalhar e analisar nos diversos ensaios e métodos de análise a permeabilidade de um material. Quando a gente fala ainda em estrutura de solo, aqui só é uma tabela bem simples, só para comparar, né, a umidade utilizada durante o processo de compactação, como vocês viram, né, como ele funciona, 17, 19, 21%. O índice de vazios aqui permanece o mesmo, mas perceba o que acontece com o coeficiente de permeabilidade, né? Ele acaba reduzindo com o aumento da umidade durante a compactação. Também é função do índice de vazios, né? E em relação ao grau de saturação, e é importante lembrar, né, que o coeficiente de permeabilidade vai ser menor nos solos não saturados. E a questão que fica é como determinar o coeficiente de permeabilidade, né? Ou condutividade hidráulica, enfim, conforme vocês queiram chamar. Para a gente determinar o coeficiente de permeabilidade ou a condutividade hidráulica, né, existem dois grupos de métodos, os métodos indiretos e os métodos diretos. Quando se trata dos métodos indiretos, a gente está falando de métodos que se baseiam em relações empíricas, né, em relações puramente empíricas. É possível estimar, né, essa aqui é uma proposta de Hazen, de 1930, estimar a condutividade hidráulica, né, por meio dos resultados da análise granulométrica, né? Mas aí existe uma especificidade nesse caso, coeficiente de uniformidade, né, menor que 5 e que esse material tenha uma porcentagem, né, inferior a 5% de finos. E basicamente aqui, né, aqui a gente tem como parâmetro principal o DDS, né, que é o diâmetro correspondente a 10% de passantes na análise, né, granulométrica, quando se analisa a curva granulométrica.
Bom, ainda é possível também, quando se trata de solos granulares saturados, estimar o coeficiente de permeabilidade, né, proposto de Cossene e Carnot, de 56, com base, né, num fator que está relacionado à forma dos grãos, à viscosidade do fluido, né, também o fator de tortuosidade da trajetória e também a superfície específica das partículas. Né? Para essas determinações, para esses fatores, né, fator forma, fator tortuosidade e superfície específica, a gente não tratou nenhum aspecto nas aulas anteriores. Entretanto, aqui há componentes que vocês já sabem, né? Isso aqui que vocês já deveriam saber bem antes, né? Que é o peso específico da água, e o E que corresponde ao índice de vazio dos solos. Bom, ainda, né, a gente pode utilizar os resultados do ensaio de adensamento, né? Como foi dito na última aula sobre compressibilidade, em que a gente consegue, né, correlacionar o CV, né, o MV e o peso específico da água ao coeficiente de permeabilidade. Lembrando que para o cálculo do MV, nós vamos utilizar alguns parâmetros como variação do índice de vazios, variação da tensão normal efetiva e o índice de vazios inicial. E também pelos índices físicos puros, né, em que se correlacionam, nesse caso aqui de Chappos, 2004, é uma correlação direta entre, só baseado em índice de vazios, né? Aqui, coeficiente de permeabilidade será considerado aproximadamente, né, índice de vazios ao cubo sobre 1 mais índice de vazios. E também tem a outra possibilidade, né, a utilizar essa fórmula, que também correlaciona, né, que é uma dedução, né, que também correlaciona esse mesmo fator, índice de vazios, com o D10, né, que é o diâmetro de partícula em que passaram 10% do material ensaiado. Chegamos agora, né, nos métodos diretos, e há duas possibilidades, aquelas relacionadas aos ensaios de campo e aos ensaios de laboratório. Quando a gente fala em ensaios de laboratório, né, utilizaremos os permeâmetros para essa caracterização. Né? Os permeâmetros, há dois tipos de permeâmetros, os permeâmetros de carga constante e o permeâmetro de carga variável. E aqui, né, a BNT NBR 13292 de 95, né, padroniza o ensaio do permeâmetro de carga constante. Já a NBR 14545 de 2000 padroniza o ensaio com o permeâmetro de carga variável. Quando a gente pensa em ensaios de campo, a gente está falando da utilização mesmo de poços, né, de sondagens, de cavas, em que vão ser realizados testes de bombeamento, enfim, outros parâmetros. Mas aqui a gente vai focar, né, nos ensaios de laboratório, especificamente nos permeâmetros. Quando se trata do permeâmetro de carga constante, né? Aqui é um exemplo do ensaio acontecendo, né? Existe uma carga constante, o que significa dizer uma carga constante, né? Essa diferença, né, entre o nível de água sobre o corpo de prova e esse nível de água aqui abaixo do corpo de prova, né, é sempre a mesma, né? É sempre a mesma. E aqui a gente tem, né, uma vazão de água também constante. O L corresponde à altura do corpo de prova, né? Esse corpo de prova que vai ter uma seção de área azão, né? E o que vai ser medido aqui, né, à medida que essa água passa pelo corpo de prova, né, é medida a vazão
né, do ensaio. Então, dessa maneira, a gente vai aplicar diretamente, né, a lei de Darcy. E o coeficiente de permeabilidade vai ser dado, né, por essa equação, né, pelo produto entre vazão e altura do corpo de prova sobre o produto da área da seção, né, da área da seção do corpo de prova pela altura aqui, né, pela carga, né, por essa carga hidráulica, ok? Quando a gente fala do permeâmetro de carga variável, aqui é uma seção né, são seções, esquemas dessa carga variável. Aqui nós temos o corpo de prova e o corpo de prova e um piezômetro, né, e um piezômetro. E justamente o que se tem aqui, né? O mesmo Lzão para a altura do corpo de prova, Azão para a seção do corpo de prova, e o Azinho corresponde aqui, né? O Azinho corresponde aqui à seção do piezômetro, né? E H1 e H2 correspondendo H1 e H2 correspondendo a diferentes cargas, né? A diferentes cargas hidráulicas. Bom, o que acontece, né, nessa situação? Para se calcular o coeficiente de permeabilidade, nós vamos usar essa relação, né? Em que a gente tem a área da seção do piezômetro, a altura do corpo de prova, a área da seção do corpo de prova e o tempo, né? Um tempo de medida que vai ser calculado, né? E esse tempo vai ser mensurado, o tempo sobre o qual o ensaio foi executado em um determinado, né, uma determinada diferença de carga hidráulica. Então, nesse caso, são considerados H1 e H2. Aqui é uma amostra, né? Esse sistema, né, isso vai ser encaixado no permeâmetro né, de carga variável. Aqui no meio tem esse amostra, que é moldado, será moldado, e aqui em volta nós temos bentonita, justamente para poder garantir que todo o fluxo de água passará através da amostra, né? Então são feitas leituras para que a gente consiga calcular né? A carga hidráulica, ou perdão, o coeficiente de permeabilidade com uma carga hidráulica variável. Nós temos leituras em diferentes tempos, né? Com H1, né? Com diferentes diferenças de carga hidráulica. Sempre é necessário medir a temperatura, justamente porque a viscosidade do fluido, da água, no caso, vai interferir. Qual foi a variação do tempo de uma medida entre uma medida e outra, né? Qual foi a carga hidráulica não, coeficiente de permeabilidade calculado, né? E aqui é normalizado para que seja um coeficiente de permeabilidade a 20 graus, né? Balizado com a viscosidade da água, no caso. E posteriormente é retirado uma média, ok? Bom, se a gente está falando de permeâmetro, necessariamente a gente está falando de fluxos unidimensionais, né? E esse fluxo unidimensional, ele é vertical, né? Mas ele vai ele vai em que sentido? De baixo para cima ou de cima para baixo, né? Ele vai da maior carga para menor carga. Sempre é assim, né? Então, esses fluxos podem ser tanto ascendentes quanto descendentes, né? Então, se eu tenho uma diferença
Se eu tenho uma diferença de carga hidráulica, né, uma diferença de carga hidráulica, eu também tenho, implica dizer que eu vou ter uma força de percolação, que é diretamente proporcional, né, ao peso específico da água e essa diferença de carga hidráulica. Quando se trata de força de percolação, né, ela vai ser dada pelo produto entre o gradiente hidráulico e o peso específico da água. Se a gente pensar em um solo, né, em um determinado ponto de um solo, que está a uma profundidade L, e o fluxo está submetido a um fluxo descendente, ou seja, de cima para baixo, a tensão efetiva desse solo vai ser dada pela profundidade desse ponto que está sendo analisado, né, vezes o peso específico do solo submerso mais a força de percolação. Então, nesse caso, quando se tem, né, um aumento, quando se tem um fluxo descendente, a força de percolação contribui, né, para o aumento de tensão, o aumento de tensão efetiva. Consequentemente, também contribui com o aumento da resistência ao cisalhamento desse material, desse solo. Quando se trata de um fluxo ascendente, em que o fluxo está indo de baixo para cima, acontece o contrário, né? Quando, né, acontece o contrário. Então, a tensão normal efetiva vai ser calculada pela profundidade, né, por essa profundidade do solo, né, a profundidade do ponto no solo, vezes o peso específico submerso menos a força de percolação. Então, dessa maneira, quando o seu fluxo é ascendente, o que acontece? Né? A tensão efetiva está sendo reduzida e, consequentemente, os parâmetros de resistência também. E nessa situação, né, quando se tem um fluxo ascendente, né, e a força e quando a força de percolação se iguala ao peso específico submerso do solo, né, a tensão efetiva se iguala a zero. Então, quando se tem, né, quando a tensão efetiva se iguala a zero, o que acontece? A tensão efetiva se igualando a zero, o material perde a capacidade de sustentação, justamente porque o que sustenta o solo, né, é a tensão transmitida pelas partículas sólidas desse solo. Então, consequentemente, se a tensão efetiva do solo se iguala a zero, implica dizer que esse material, né, granular, ele passa a se comportar como fluido. Então, o que acontece é que ele também perde a capacidade de sustentar qualquer outra estrutura instalada sobre ele. E então ocorre o fenômeno conhecido como areia movediça, que ao contrário dos filmes, né, em que quanto mais a pessoa se debate, mais a areia movediça ela, né, prende ou faz com que a pessoa afunde nela, né, é mentira. Ela simplesmente é um material, é uma areia, né, ou, no caso da areia movediça, né, é uma areia, um material granular que perdeu a capacidade de de sustentação. Então, na realidade, é como se você estivesse entrando numa lama, né, que não tem condições de sustentar, não tem condições de sustentar nenhuma carga colocada sobre ela. Então, só que um exemplo, né, de uma barragem, aqui é o nível de água, aqui, né, o nível de água da barragem. Então, pode-se dizer que essa diferença, né, daqui a aqui é a nossa diferença de carga hidráulica. E essa, vamos supor, né, nesse cenário em que essa barragem ela foi instalada, né, sobre um solo estratificado, né, de areia fina e areia grossa. De areia fina e areia grossa. Então, dessa maneira, né, a água acaba infiltrando aqui e
surgindo aqui. E surgindo aqui, a depender da situação, né, das características dos materiais que foram utilizados na construção e as características desse fluxo, né, e como esse fluxo penetra aqui e surge aqui, o que vai acontecer na base, nessa base, na parte de trás, né? Na parte de trás dessa barragem é a consolidação desse material, justamente porque tendo um fluxo descendente, o que acontece? Eu tenho um aumento de tensão normal específica. Porém, a depender desta situação, né, da forma como a qual a água está surgindo aqui, num fluxo ascendente, a gente está reduzindo a gente pode reduzir a tensão normal efetiva, né, na frente dessa barragem, justamente a porção que sustenta a parede jusante dessa barragem. Então, se essa areia fina, de repente, né, perde a sua sustentação, pode haver um colapso da estrutura, né? O colapso desta estrutura pelo efeito, né, pelo fenômeno da areia movediça. Então, de repente, pode tudo colapsar, né? E é por isso que, muitas vezes, o que se tem, né, na construção de barragens, enfim, sobretudo as do solo, é que na porção mais basal da parede ajusante da face do talude da barragem seja de enroncamento, né? Essa porção aqui com vários blocos de rocha, justamente para aumentar o peso, né, sobre esse material. Consequentemente, a gente está aumentando a tensão efetiva vertical nessa região, né, dificultando assim o desenvolvimento do fenômeno de areia movediça. Por hoje é só e fiquem com a lista de exercícios. Divirtam-se.